O golpe de 64 é um ato ocorrido no Brasil no dia 1º de abril de 1964. Este ato foi levado a cabo pelas Forças Armadas Brasileiras, aliadas às elites econômicas brasileiras e internacionais, para, de um modo geral, barrar os avanços das políticas econômicas e sociais que vinham sendo desenvolvidas pelo governo João Goulart. O interessante é que, neste período que antecede o golpe militar no Brasil, a grande imprensa brasileira fazia uma ampla campanha no Brasil contra a corrupção, apontando que no Brasil os políticos cometiam desvios de dinheiro público e isso serviu de argumento sólido para a concretização desse golpe. O que estava por detrás desse golpe mesmo era defender interesses do grande capital internacional. E o Brasil, neste momento de sua vida democrática, estava perseguindo uma política econômica autônoma, voltada para os problemas nacionais e que, neste momento, não atendia os interesses do grande capital internacional. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão. Não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Viu? Aos poucos e de maneira muito contundente, foi se retirando do povo brasileiro direitos constitucionais, como o direito de ir e vir, o direito à liberdade de expressão, o direito da liberdade de associativismo, de se organizar em sindicatos. Esses direitos eles foram sendo limitados até que o povo, as organizações sociais não tivessem mais voz ativa na vida cotidiana do país. Até que os partidos também democráticos, partidos progressistas e de esquerda também tiveram as suas legendas caçadas pelo golpe. Você que inventou este Estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu de inventar o perdão. Em um primeiro momento, nós poderíamos dizer que o sentido do golpe foi para limitar os direitos políticos da cidadania no Brasil. E com isso fazer com que toda uma experiência angariada de 1945 até 1964, ela fosse freada, não é, por este golpe. Então a fórmula achada pelos militares teve dois sentidos. O primeiro sentido foi fazer as limitações constitucionais e o outro sentido foi a utilização da força para que aplacar, não é, qualquer resistência que viesse a ter da sociedade com relação ao golpe. Então nós vamos ter um Estado que vai aos poucos se tornando um Estado policial, os direitos e garantias da cidadania, como eles foram cada vez mais limitados. Então as pessoas eram presas sem a necessidade de uma ordem judicial, a prisão ela era feita de maneira aleatória. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia, eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água brotando e a gente se amando sem parar. Chegaram até violar as residências, não é? Então, muitas famílias sofreram invasões em suas residências, em vários horários, seja ela durante o dia, mas como nós vivíamos num estado policialesco e de terror, a grande parte dessas invasões era no período noturno. Isso daí provocava um certo terror nas famílias brasileiras.
quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Sentindo-se muito fragilizada, as organizações progressistas de esquerda da sociedade partiram para ações mais contundentes. E isso levou a ditadura militar de fechar o regime de vez. Em 68, ela instituiu o Ato Institucional número 5, que fechou o Congresso e decretou a clandestinidade de todas as organizações, tornando-as inclusive criminosas. Então nós vamos ter um período de um estado de terror realmente caracterizado, que vai de 68 aproximadamente até o final de 72, que são 4 anos consecutivos, onde que nós vamos ter uma intensa luta no Brasil e que vai ser o período das maiores baixas da sociedade civil. Você que inventou a tristeza, ora, tenha fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Quero lançar um grito desumano. E num terceiro momento, um período que nós vamos começar a assistir um distensionamento do regime militar, que vai aproximadamente de 1975 até 1985, que o regime militar começa a se preparar para novamente deixar o governo e fazer uma transição para um governo civil. Então foi um período bastante conturbado da vida política brasileira. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Indo pago para ver o jardim florescer. Quando você não queria, você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença, e eu vou morrer de rir. Quando esse dia há de vir, antes do que você pensa. Primeiro, não é uma questão de vitimização dos agentes da história. Nós não podemos olhar aqueles que lutaram por direitos, que lutaram pela democracia, simplesmente como vítimas. Isso não é uma vitimização da história. O que nós precisamos ter bastante claro que foram pessoas que lutaram não por um desejo pessoal, por uma razão pessoal. Eram pessoas que passaram esse período na luta para defender interesses mais gerais da sociedade, para defender que outras pessoas tivessem direitos iguais nesta quadra da história do Brasil. Então, na realidade, eles são um pouco disso que nós estamos qualificando como vítimas, mas também um pouco de heróis. Então é bom a gente dizer que tem gente na história, tem atores na história do Brasil, tem protagonistas na história do Brasil, que às vezes não estão nos livros, não são personalidades reconhecidas, mas que deram sua vida, que deram uma contribuição muito grande para que o Brasil reconquistasse a democracia. Então, um pouco de vítima, mas muito mais, eu, por exemplo, os trato como heróis. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver o amanhã renascer, a esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear? De repente, impunemente, como vai abafar nosso coro e cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal. Compreensões, vamos chamar assim, muito dicotômicas. O bem e o mal, o certo ou errado, e isso nos leva, às vezes, a pensar de maneira equivocada. Não há certo e não há errado. Não há bom, não há maus. Existem atitudes a serem tomadas. As elites brasileiras, juntamente com os militares, tomaram uma atitude.
E houve uma reação a esta atitude, uma reação de maneira organizada, uma reação em que protagonistas, não é, do mundo da política entraram em ação para reagir ao sistema militar, à ditadura militar, e que neste momento, como eu qualifiquei como heróis, neste momento da história brasileira, vão lutar por ideais mais amplos. Então vejam bem, o Estado de Direito Democrático é a possibilidade de uma sociedade ter, no seio da sua Constituição, a identidade da igualdade, da liberdade. O Estado de Direito Democrático não é, como muitos tentam induzir as pessoas, um Estado sem garantias, que as pessoas possam fazer o que eles bem entendem. Não é isso. O Estado de Direito Democrático, inclusive, é uma conquista das revoluções burguesas do século XIX. Não é uma conquista do mundo socialista, não é uma conquista do mundo comunista. O Estado de Direito Democrático é uma conquista das revoluções burguesas do século XIX, que clamavam por estabelecer na sociedade um regime de cidadania que estivesse amparado na lei dois direitos fundamentais: o direito à igualdade perante a lei e o direito à liberdade. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar, vendo o céu clarear, de repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar não. Houve uma inversão de papéis. De repente, a imprensa brasileira tentou, de maneira sistemática, introduzir uma mentalidade na sociedade brasileira de que ali, aquele momento que os militares estavam fazendo era para assegurar direitos individuais dos cidadãos. Esta inversão, inclusive, levou a classe média a defender a ditadura militar, a defender políticas mais, vamos chamar assim, mais conservadoras e até mais reacionárias. A classe média brasileira, ela foi levada a ter uma compreensão deste processo e achando naquele momento, percebendo naquele momento que ela poderia perder alguns direitos e alguns privilégios, ela optou por apoiar a ditadura militar. É claro que nós estamos falando aqui de forma genérica e não foi toda a classe média, mas parte significativa da classe média saiu às ruas para a defesa da ditadura militar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Eu sei que é um sentido muito genérico, mas a democracia é um valor universal de consagração de direitos. A democracia, ela ainda, com todos os seus problemas existentes, ainda é a melhor fórmula, na minha opinião, na minha humilde opinião, para que a gente possa resolver os problemas políticos de uma nação, onde que todos têm o direito de se expressar, que todos possam livremente se organizar para opinar sobre os destinos da sua nação, os destinos de sua cidade, de seu bairro e assim por diante. Então, a primeira grande vítima foi a democracia. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros. Juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza,
Ora, tem a fineza de desinventar. Você vai pegar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim. Este quadro de falta de democracia levou de maneira muito acentuada a uma despolitização da sociedade brasileira. E esta despolitização causou e causa até hoje profundas sequelas para a vivência política dessa nação. Então, eu diria que, de forma genérica também, a sociedade brasileira perdeu demais, foi vítima muito grande da ação da ditadura militar, ou das ações da ditadura militar. Porque ela perdeu o seu sentido nacional, não é? Do sentido cultural, político, assim por diante. E de maneira mais específica, vamos tentando enquadrar, não é? Entre aspas, essas vítimas da ditadura, ou esses heróis, como queiram chamar, as organizações políticas da sociedade. Essas foram vítimas mais contundentes. As personalidades, as pessoas, né, o conjunto de cidadãos que atuavam, seja em associações de pais, seja nos CAs das universidades, nos DAs das universidades, seja em partidos políticos, em sindicatos, esses foram as grandes vítimas da ditadura militar. Nós precisamos ter, não é, vários agentes falando, várias possibilidades de opiniões para que a gente possa ir consagrando opiniões mais consolidadas no seio da sociedade. Se você tem um monólogo na política, quer dizer que só tem um, só tem razão? Nós precisamos tirar as nossas razões escutando as várias razões. E, em um sentido específico, aí começando a dar uma seletividade maior, as principais vítimas foram esses protagonistas, esses atores sociais que estavam em partidos políticos progressistas, democráticos e até partidos liberais, viu? É bom que se diga, até partidos liberais, partidos de esquerda, organizações da sociedade civil. As lideranças dessas organizações, presidentes de sindicato ou mesmo diretores de sindicato, dirigentes sindicais, dirigentes do movimento estudantil, dirigentes partidários, eles foram perseguidos, foram presos, extraditados, banidos, exilados, e alguns até chegaram a ser mortos neste período. Então, de uma maneira genérica, em um segundo momento, primeiro a democracia, depois as suas instituições, não é? Da sociedade civil, e em terceiro os casos específicos, não é? Nós temos um período de enfrentamento muito duro na ditadura e que a prisão se tornou um objeto particular deste momento. Há vários estudos sobre personalidades que foram presas e testemunhos desse período. A tortura ela foi utilizada, né, de maneira ampla no Brasil contra homens, mulheres, jovens, crianças. E isso causou um drama muito grande nesses agentes políticos que foram perseguidos. A tortura talvez tenha sido a marca mais pernóstica desse período, porque atrás dos torturadores, né, das mãos dos torturadores, esteve o silêncio, não é?
silêncio da imprensa brasileira, o silêncio de personalidades que sabiam o que estava acontecendo, mas se calaram. E contra a vida humana, nada se justifica. Nada se justifica. Não eram bandidos, não eram pessoas, não eram marginais, eram pessoas que estavam lutando por direitos, que tinham opiniões diferentes daqueles que estavam no poder. E por ter opiniões diferentes, tiveram suas vidas marcadas pela tortura, pela prisão, pelo sequestro e até pela morte. Casos, inclusive para que vocês do curso de Direito tomem conhecimento, casos esdrúxulos como a invasão da faculdade do Largo de São Francisco, Faculdade de Direito de São Paulo, do Largo de São Francisco, onde agentes do Estado invadiram a faculdade com a cavalaria. Muitos estudantes foram presos sem qualquer possibilidade de reação. E também nós poderíamos também falar, para destacar uma personalidade da violência, uma vítima específica, foi a do estudante de geologia da USP, chamado Alexandre Vanucchi Leme. Foi barbaramente torturado. As pessoas que conseguiram sair vivas dessa loucura, não é? E que dividiram cela ou estiveram em celas próximas dele, disse que era uma coisa assim lamentável, cenas terríveis, não é? Ele foi brutalmente torturado. Depois ele desaparece. E para vocês terem uma pequena noção da barbárie, ele apareceu morto e em seu laudo de sua morte aparece como ele tivesse sido atropelado por um caminhão. Então aí vocês verem que a ditadura militar, ela tem uma face que a gente poderia dizer que até doentia, não é? De querer calar de maneira a tirar a vida do outro de maneira bruta, bárbara, a vida de um cidadão que simplesmente se opôs ao regime militar. Então, são aspectos de uma tirania que nós devemos ser frontalmente contra. O ato de ser contra a ditadura militar não é um ato político, ele é um ato humano. Ser contra a ditadura militar é um ato de grandeza humana, porque eu posso não concordar com o que os meus oponentes me digam, mas eles têm que ter a liberdade de dizê-lo. Nós vivemos em um período muito obscuro, uma quadra muito obscura da nossa vida. E lembrar desse período da ditadura militar, por alguns protagonistas, pelas vivências de algumas personalidades desse período, pode nos trazer algumas reflexões humanitárias, singelas com o mundo. A ditadura militar, ela trouxe uma experiência no Brasil negativa. As pessoas dizem, não havia corrupção no período militar. Lê do engano. Havia. É que não era publicado, não podia falar, porque quem falasse era preso e era morto. O êxito de uma política macroeconômica se deve a um acerto, uma avaliação de uma equipe econômica, mas fundamentalmente
as riquezas e possibilidades de uma nação, do trabalho do seu povo. Isso tem que ser valorizado em um momento de prosperidade econômica. E em um momento de prosperidade econômica, se deve repartir o pão. Se deve repartir as riquezas advindas desse momento de prosperidade. E na ditadura ocorreu ao contrário. O que ocorreu foi a concentração da renda, da riqueza e da propriedade. A gente tem que entender isso como um marco para que a gente possa discutir, por exemplo, o papel do Estado na economia. Então, valorar a ditadura por causa do crescimento econômico é um engano muito grande. É um sentido que as pessoas, alguns de maneira maldosa, outros por desconhecimento das tratativas da economia, dão valor a esse período, dizendo que foi um período de crescimento econômico e assim por diante. Infelizmente, o Brasil está passando por esta quadra novamente, de pessoas enxergarem na ditadura militar um momento de êxito de suas políticas econômicas. É muito questionável isso. A ditadura militar entregou o Brasil ao regime democrático em uma das maiores espirais inflacionárias da história da humanidade. A crise econômica enfrentada no período da ditadura militar foi uma crise quase que sem precedentes na história política e econômica do Brasil. Tanto é que esta crise desmedida levou novamente a ação organizada da população contra a ditadura militar. Este é um plano importante para que a gente se debruce e debata sobre temas que são atuais, tendo como referência o período da ditadura militar. A segunda questão que eu acho fundamental e que a gente precisa ter clareza é o ódio. A ditadura militar, ela, ao estigmatizar seus opositores, ela alimentou um ódio na sociedade. A imprensa, naquele período, alimentou o ódio. E você não tem resolução pacífica das coisas com ódio. As expressões da sociedade brasileira que nós estamos assistindo há pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos no Brasil, são expressões do ódio. E no período da ditadura militar, isso foi trabalhado de maneira significativa pela imprensa brasileira. Pela grande imprensa brasileira. E aí, por incrível que possa parecer, os mesmos grupos do passado, da mídia brasileira, são os mesmos grupos que hoje atuam de maneira contundente para alimentar este ódio. Então, o ódio, ele desencadeia um preconceito na sociedade. Esse preconceito desencadeia outras manifestações depreciativas da sociedade humana e que causam coisas lamentáveis que nós estamos assistindo contra a mulher, contra o negro, contra o índio, contra os homossexuais e assim por diante. Isso daí não nasce no espírito humano de maneira leve, não. Isso daí é instigado por uma imprensa que conduz a mentalidade de uma nação. Então, este alimento da ditadura, que foi conduzido pela mídia brasileira, se traduziu em salas de aula, nas faculdades, nos colégios, nas escolas primárias, alimentando, tipo assim, este preconceito contra as minorias no Brasil. Eu que sou do estado de São Paulo, no estado de São Paulo, por exemplo, se tinha um preconceito muito grande com os nordestinos.
no período da ditadura. Isso foi alimentado pela mídia, pela grande mídia. Que o nordestino era preguiçoso, que o nordestino não trabalhava, que o nordestino gostava de rede, que, né? No estado de São Paulo, o nordestino era o baiano. No Rio de Janeiro, o nordestino era o paraíba. Então, você chegava no estado de São Paulo, qualquer nordestino era baiano. E no Rio de Janeiro, qualquer nordestino em qualquer estado da região do Nordeste era identificado como paraíba. Um preconceito que dividiu o Brasil. E por incrível que pareça, nós estamos no século XXI, no ano 17 do século XXI. E estes preconceitos, eles ressurgem na sociedade brasileira. Então, essas pessoas ainda são vítimas desse período da ditadura. Este ódio, ele foi reaceso, retomado. É vestígio claro e concreto desse período da ditadura. Então a ditadura, ela causa vítimas até hoje. Então se a gente fosse de maneira muito genérica e com um tempo muito reduzido, consagrar as vítimas estão localizadas nos setores excluídos da sociedade, nas minorias, não é? Que de maneira, eu peço até desculpas, né? Mas de maneira leviana, são utilizadas, às vezes, por pessoas que são professores de universidade, professores de segundo grau, aqueles que têm um papel pedagógico da cidadania e, às vezes, alimenta ódios que não se sustenta numa civilização. Não se sustenta. Só pode ser sustentado em um regime de barbárie. Então, a ditadura ainda deixa vítimas no Brasil. São ainda rescaldos desse período muito questionável. Homens e mulheres que estão se formando agora, que têm toda uma vida pela frente, não podem, na minha opinião, serem alimentados por uma pedagogia do preconceito e do ódio. O princípio humanitário fundamental é o respeito ao outro. Senão é barbárie. Discordar é um ato fundamental do ser humano. Então, para encerrar, não é? Eu vejo assim como, de maneira muito genérica, a sociedade brasileira como a principal vítima da ditadura militar. Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar.
Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você amanhã há de ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.